Você já parou para pensar que talvez tenha perseguido o sucesso da forma errada a vida inteira? Desde pequenos, somos ensinados a correr. Correr atrás de boas notas, de aprovação, de reconhecimento. Crescemos aprendendo que sucesso é aquilo que pode ser medido. Números, cargos, aplausos. Mas, e se eu te dissesse que esse modelo está incompleto? E se o que chamamos de sucesso for, na verdade, apenas uma máscara bem feita, usada para esconder um vazio que tememos encarar? Quantas vezes você conquistou algo importante, uma promoção, um prêmio, um relacionamento, e ainda assim sentiu um silêncio incômodo dentro de si? Como se no fundo aquilo tudo não bastasse. Há uma dor sutil que poucos têm coragem de nomear. A dor de não se sentir inteiro, mesmo quando tudo parece estar dando certo. É como subir uma escada com esforço apenas para perceber que ela estava apoiada na parede errada. Carl Jung, com sua mente brilhante e sensível, nos alertou sobre esse erro fundamental: viver para fora, esquecendo-se de dentro. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Mas despertar dói, porque olhar para dentro exige coragem, exige silêncio, exige que você encare partes suas que preferiu esconder. Neste vídeo, quero te fazer um convite raro. Vamos juntos explorar o segredo do sucesso que ninguém te contou. O sucesso que começa com o alto amor. Não esse amor clichê de frases prontas ou positividade tóxica, mas o amor real. Aquele que acolhe sua sombra, que não exige perfeição, que sabe que você é digno simplesmente por existir. O mundo grita: conquiste, supere, vença, mas a alma sussurra: olhe para mim. Então feche os olhos por um instante, respire fundo e se pergunte: eu realmente me amo? Ou só aprendi a performar bem? Esse pode ser o início de uma jornada que transforma. Porque o verdadeiro sucesso começa no espelho. Carl Jung não nos ofereceu fórmulas fáceis. Ele não falava em passos para o sucesso ou dicas para ser feliz. Em vez disso, ofereceu algo muito mais profundo e por isso mais difícil de aceitar: a necessidade de olharmos para a totalidade de quem somos, mesmo aquilo que escondemos de nós mesmos. Na psicologia junguiana, o sucesso não é medido por conquistas externas, mas pela capacidade de integrar a própria psique, luz e sombra, razão e instinto, máscara e essência. Jung chamava esse processo de individuação. Não se trata de virar alguém novo, mas de descobrir quem se é por trás das camadas de condicionamento social. E o que isso tem a ver com auto-amor? Tudo, porque a maioria de nós aprendeu a amar apenas uma parte de si. Aquela que é produtiva, agradável, funcional. A parte que recebe elogios. Mas existe outra parte, vulnerável, imperfeita, contraditória, que aprendemos a esconder. Essa parte é o que Jung chamava de sombra. E aqui está o ponto central. Enquanto rejeitarmos nossa sombra, nunca seremos capazes de experimentar um amor verdadeiro por nós mesmos. O que chamamos de autoestima será sempre condicional. Enquanto buscarmos sucesso para suprir uma carência de amor próprio, estaremos escravizados pela necessidade de provar algo, para os outros e para nós mesmos. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos internamente, viveremos como destino. Isso significa que a ausência de auto-amor se manifesta em padrões repetitivos, relações tóxicas, sabotagem inconsciente, ansiedade diante do fracasso, ou até diante do sucesso. Sim, porque muitas vezes, alcançar algo grande pode despertar um desconforto enorme em quem não acredita que merece aquilo. Quantas vezes você se sentiu impostor? Quantas vezes minimizou uma conquista com medo de parecer arrogante? Talvez o maior inimigo do seu sucesso seja a forma como você se trata. Por isso, antes de falarmos em metas, precisamos falar em cura. Antes de buscar o próximo degrau, precisamos olhar o chão em que estamos pisando. Porque se esse chão estiver rachado, por mais alto que você suba, vai sempre carregar a sensação de instabilidade. Auto-amor não é sobre se achar incrível o tempo todo. É sobre acolher suas imperfeições sem se anular.
É saber que você merece respeito, inclusive de si mesmo. É ter a coragem de dizer: eu sou suficiente, mesmo em construção. Jung nos ensina que só podemos nos tornar inteiros quando paramos de negar aquilo que somos. Quando aceitamos que dentro de nós existem luzes e sombras, e que ambas merecem ser vistas. O auto-amor começa exatamente aí, no olhar sincero, sem filtros, para tudo o que você é. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos nesse tema. Vamos entender como o auto-amor pode se tornar a base sólida para um sucesso verdadeiro. Aquele que não depende da aprovação dos outros, porque nasce de dentro. Vamos falar de sombra, de espelhos, de máscaras e principalmente de reconciliação interna. Porque o segredo do sucesso que ninguém te conta é que ele começa quando você decide parar de se abandonar. 1. O labirinto das expectativas. Desde cedo, somos conduzidos por expectativas dos pais, da escola, da sociedade. Nos dizem como devemos ser. Bons alunos, filhos exemplares, profissionais produtivos. O sucesso assim se torna uma performance. Aprendemos a agir como achamos que os outros esperam de nós. Criamos máscaras. Jung chamou essa máscara de persona, a face que mostramos ao mundo. Não é uma farsa, necessariamente. É um papel. Mas quando esquecemos que é apenas um papel, perdemos contato com nosso eu mais profundo. E é aqui que o labirinto se forma. Quanto mais tentamos agradar, mais nos afastamos de nós mesmos. Ficamos presos num ciclo de validação externa. E dentro desse ciclo, o auto-amor se torna impossível. Afinal, como amar quem nem sequer se conhece? 2. A sombra que rejeitamos. Enquanto nos apegamos à persona, projetamos para o inconsciente tudo aquilo que não se encaixa na imagem ideal. É aí que nasce a sombra. Jung dizia que a sombra contém tudo aquilo que não queremos ser, mas que somos. Raiva, ciúmes, inveja, preguiça, medo, fragilidade. Essas partes, quando não são reconhecidas, não desaparecem. Pelo contrário, elas crescem no escuro. A sombra rejeitada cobra seu preço, em explosões emocionais, autossabotagem, doenças psicossomáticas. É impossível amar a si mesmo sem acolher sua sombra. O auto-amor exige esse gesto radical de coragem. Olhar para o que está no porão da alma, abrir a porta, sentar-se com o monstro e dizer: eu vejo você, e escolho não te odiar. 3. O espelho do outro. As relações humanas são os maiores espelhos do nosso inconsciente. Aquilo que nos incomoda no outro, muitas vezes, é um reflexo da nossa própria sombra. Jung chamava isso de projeção. Por exemplo, uma pessoa que te irrita por ser egoísta, talvez esteja espelhando sua dificuldade em colocar limites. Aquela que te parece insegura demais pode estar mostrando uma fragilidade que você evita em si mesmo. O caminho do auto-amor passa pela retirada dessas projeções. Reconhecer que o outro não é o inimigo, mas um espelho. E que, ao aceitar essas partes em si, você se liberta da necessidade de controlar, julgar, atacar. 4. A máscara do sucesso. A cultura atual idolatra uma imagem de sucesso que é estética, performática, muitas vezes vazia. Likes, seguidores, status. Essa máscara de sucesso pode ser sedutora, mas também pode ser sufocante. Quantos influenciadores dizem estar em depressão, mesmo vivendo o sonho? Quantos profissionais chegam ao topo e entram em crise existencial? Isso acontece quando o sucesso externo não é sustentado por uma estrutura interna sólida. E essa estrutura só pode ser construída com auto-amor. Porque só quem se ama de verdade consegue dizer não a expectativas irreais. Só quem se respeita consegue fazer escolhas alinhadas com sua alma, mesmo que isso custe aplausos. 5. O complexo do impostor. Grande parte do sofrimento psíquico no mundo moderno vem do sentimento de inadequação. O famoso síndrome do impostor é, na verdade, um sintoma da falta de auto-amor. É o eco da voz interna que diz: você não é bom o suficiente. Jung falava da importância de integrar os complexos inconscientes, núcleos emocionais que se formam na infância e continuam a influenciar nossas ações.
Um complexo de inferioridade, por exemplo, pode sabotar até mesmo as pessoas mais capazes. A cura começa quando essa voz interna é ouvida com compaixão, não para ser alimentada, mas para ser acolhida. O auto-amor é a prática de falar consigo mesmo com o mesmo cuidado que se daria a uma criança ferida. 6. O mito de Narciso e a confusão com egoísmo. Existe muito tabu em torno do amor próprio. Muitas pessoas confundem auto-amor com egoísmo, narcisismo ou arrogância. Mas há uma grande diferença entre se amar e se colocar acima dos outros. O mito de Narciso foi mal interpretado. Narciso não morreu por se amar demais. Ele morreu por não reconhecer que a imagem no espelho era apenas reflexo. Ele não conseguiu se relacionar. O verdadeiro auto-amor não é um isolamento egocêntrico, mas uma ponte para relações mais saudáveis. Quem se ama não precisa competir, não precisa humilhar, não precisa dominar, porque se sente suficiente. O egoísmo nasce da escassez. O auto-amor nasce da abundância interna. 7. A jornada da individuação. Tudo isso nos leva ao coração da teoria de Jung. A individuação, um processo lento, profundo, nem sempre agradável, mas absolutamente necessário. Individuar-se é tornar-se quem você é, além das expectativas, além das máscaras. É integrar luz e sombra. É parar de viver para agradar e começar a viver com propósito. Nesse caminho, o auto-amor não é um destino, mas um companheiro constante, uma prática, um lembrete, algo que se reconstrói a cada dia. A individuação é um ato de coragem, porque nos obriga a sair do automático, a questionar o que herdamos, a revisar crenças. Mas ela nos dá algo que nenhum sucesso externo pode dar: paz interna, autenticidade, liberdade. 8. Como cultivar o auto-amor na prática. É possível cultivar o auto-amor, e não precisa ser algo grandioso. Às vezes começa com pequenas atitudes. Dizer não quando algo fere seus valores. Olhar-se no espelho e, em vez de criticar, agradecer ao corpo que te sustenta. Tratar-se com gentileza nos dias difíceis. Celebrar pequenas conquistas, mesmo que ninguém veja. Buscar ajuda quando necessário, sem vergonha. Esses gestos simples são sementes. Quando regados com presença e constância, eles criam raízes. E dessas raízes nasce um amor que não depende do outro, que não precisa de palcos, que não se quebra diante do fracasso. Esse é o verdadeiro segredo do sucesso. Aquele que ninguém te conta, porque ele não está nas vitrines. Está dentro, no silêncio, no espelho, no abraço que você dá em si mesmo, quando decide que merece estar vivo, do jeito que é. A transformação não acontece de repente. Ela começa como uma semente, silenciosa, invisível, frágil, mas quando acolhida com presença e verdade, essa semente se torna raiz. E então floresce. A jornada rumo ao auto-amor é uma travessia. Não é linear, não é mágica, não é indolor. É um processo de voltar para casa, depois de anos morando fora de si. O encontro com o próprio olhar. Imagine-se diante de um espelho, mas não um espelho comum, um espelho arquetípico, que revela não só o que você aparenta, mas tudo o que você é. Luz e sombra, força e vulnerabilidade, máscara e essência. Nesse espelho, você não vê apenas seu reflexo. Você vê a criança ferida que ainda chora por dentro. Vê os sonhos que foram adiados, os medos que te moldaram, as partes suas que precisaram se esconder para sobreviver. E nesse momento, algo muda. Você não se julga. Você não se corrige. Você apenas reconhece. E é nesse reconhecimento, sem exigência de melhora, sem cobrança de perfeição, que nasce o solo fértil da transformação. A travessia simbólica, do medo à aceitação. Todo processo de cura exige um rito de passagem. Jung comparava essa travessia à descida ao inconsciente. O herói que desce ao submundo para encontrar um tesouro escondido. O tesouro é o auto-amor. Mas o caminho até ele é escuro, incerto, por vezes assustador. Nesse submundo simbólico, enfrentamos nossos fantasmas. A culpa, a vergonha, o medo de ser rejeitado,
Somos desafiados a soltar antigas verdades, a deixar morrer versões de nós que não servem mais. Essa morte simbólica é essencial, porque como nas estações do ano só há primavera depois do inverno, só há nascimento quando algo é deixado para trás. Auto-amor é renascimento. A prática da compaixão radical. A transformação interna exige prática. E uma das mais poderosas é a compaixão radical. Trata-se de olhar para si com ternura, mesmo nos momentos de queda. Você não precisa esperar estar bem para se amar. Não precisa esperar se consertar para se aceitar. O amor verdadeiro nasce na imperfeição. Ele se manifesta quando você diz: mesmo assim, eu me escolho. Algumas práticas que cultivam essa compaixão. Diálogo interno consciente. Preste atenção em como você fala consigo mesmo. Substitua a voz crítica por uma voz cuidadosa. Escrita terapêutica. Escreva cartas para si mesmo, para suas partes feridas, para sua criança interior. Visualização simbólica. Imagine-se num lugar seguro, onde todas as suas versões são acolhidas. Veja-se sendo abraçado pelo seu eu futuro, aquele que já aprendeu a amar. Rituais pessoais. Acender uma vela, ouvir uma música que te emocione, caminhar em silêncio. Gestos simples que dizem: eu me importo comigo. Reconhecer-se como digno. O ponto de virada. Talvez o momento mais poderoso dessa jornada seja aquele em que você, pela primeira vez, se reconhece como digno, não por causa de uma conquista, não porque alguém te aprovou, mas simplesmente porque sim, porque estar vivo já é suficiente. Nesse instante, algo se reconfigura dentro. A necessidade de agradar diminui. A urgência de vencer se transforma em desejo de viver com verdade. E o sucesso externo, se vier, será consequência, não combustível. O auto-amor te devolve a liberdade de ser quem é, com falhas, com histórias, com nuances. E ao se permitir ser inteiro, você se torna um lugar seguro para si e para os outros. A beleza de estar em processo. Você não precisa estar curado para se amar. Você só precisa estar disposto a caminhar. Carl Jung disse que aquilo que resistimos persiste. Aquilo que aceitamos se transforma. A verdadeira transformação começa na aceitação. No momento em que você solta a guerra contra si e escolhe caminhar em paz com a própria história. Você está em processo, e isso já é sagrado. Talvez, depois de tudo o que foi dito aqui, você esteja sentindo um nó na garganta. Uma mistura de alívio com tristeza, de compreensão com arrependimento. Tudo bem. Isso é o sinal de que algo dentro de você está se movendo. Porque quando tocamos a verdade, não há como sair ilesos. O sucesso que nos prometeram era raso. Era sobre aparência, sobre vitória, sobre estar acima. Mas o verdadeiro sucesso é sobre profundidade. É sobre enraizamento. É sobre estar em paz dentro do próprio corpo, dentro da própria vida. E essa paz só chega quando você para de fugir de si mesmo. Auto-amor não é um destino final. É um voto diário, um pacto silencioso que você faz consigo todas as manhãs ao abrir os olhos e decidir se tratar com dignidade, mesmo cansado, mesmo falhando, mesmo com medo, porque você é mais do que sua produtividade, mais do que sua aparência, mais do que os papéis que te ensinaram a interpretar. Você é um ser único, com uma história que merece ser honrada. Carl Jung nos deixou um legado de coragem. Ele nos ensinou que o caminho da individuação, essa jornada de tornar-se quem se é, exige atravessar florestas sombrias, encarar espelhos quebrados, retirar máscaras. Mas ele também disse que, ao final, encontramos um centro, um eixo, um lar. E esse lar é você. Por isso, antes de encerrar este vídeo, quero te fazer um pedido sincero. Hoje, apenas por hoje, faça algo por você. Algo simples, algo simbólico, algo que diga, eu me vejo e me aceito. Pode ser escrever um bilhete para si mesmo. Pode ser desligar o celular e ficar em silêncio. Pode ser olhar-se no espelho com ternura, mesmo que por 10 segundos. O gesto não precisa ser grande. Precisa ser verdadeiro. E se algo que foi dito aqui tocou o seu coração, compartilhe.
Não para que este vídeo ganhe alcance, mas porque talvez alguém aí fora esteja precisando ouvir exatamente isso. Alguém que, como você, foi ensinado a se esquecer de si mesmo para caber no mundo. Vamos mudar essa história. Um olhar de cada vez. Um abraço interno de cada vez. Se quiser, comente aqui embaixo. Qual parte de você está pedindo para ser amada hoje? Eu leio cada mensagem. E de alguma forma, estamos todos nessa jornada juntos. Que você encontre dentro de si aquilo que passou tanto tempo buscando fora. Que você volte para casa. E que, ao chegar, se receba com amor.